Bom, hoje a gente está aqui para conversar com vocês, então, sobre, né, peguei Covid agora. Hoje a gente vai ter duas convidadas, né, então a professora Cláudia Bica, que é professora universitária ali hoje, né, da nossa universidade da UFSC, também membro do COI, que é a comissão que está envolvida com todo o processo, né, do Covid na UFSC, e também depois, mais tarde, vai chegar a professora, que também é professora universitária e psicóloga, é Jane Barros, que vai conversar conosco sobre os aspectos psicológicos, né, envolvidos na questão do Covid. Então, Cláudia, bem-vinda, te agradeço por poder estar conosco hoje. A palavra está toda contigo, então. Obrigada. Obrigada pelo convite, Aninha, toda a equipe do NAP, agradeço a Vanise que está aqui conosco, né, trazendo acessibilidade a esse encontro. Então, queria contar para vocês, assim, um pouquinho dos bastidores e como é que é esse trabalho quando vocês chegam até nós com algum sintoma. Queria pedir encarecidamente para quem já teve a doença COVID ou quem está passando por isso, que faça a notificação no SEI. É a primeira coisa que a gente precisa saber para poder ajudá-los. Então, a gente precisa ter uma ideia da nossa universidade, quantos alunos já entraram em contato com a doença, que isso é importante, mas também quem está passando por esse momento. Vocês devem ter visto aí o videozinho do Ariel, que fez todo o passo a passo do SEI, onde tem todo um PowerPoint que a Ana estava me mostrando agora há pouco ali, de perguntas e respostas de como ir fazendo. O que a gente tem organizado nesse momento? Tem um curso de biossegurança e pesquisa em tempos da Covid, que qualquer aluno da universidade pode se inscrever para vocês terem informações mais aprofundadas sobre esse momento, quando que faz os testes, como é que é. E daí basta vocês mandarem um e-mail para ctbio@ufspa.edu.br e dizer, quero fazer o curso de biossegurança. No curso a gente também explica algumas coisas que eu vou estar aqui conversando com vocês. Caso alunos, e daí a gente pode estar aqui conversando com alunos nesse momento, que é o nosso objetivo, vocês estejam, né, tenham um contato, que more alguém com vocês, ou vocês estejam desenvolvendo sinais e sintomas, vocês abram a página da universidade, vão lá dentro do SEI, na parte de alunos, e botem abrir o processo de telemonitoramento. O que vai acontecer? Vocês vão preencher com informações muito simples no SEI, com nome, se é contato, se está com sintoma, como é que é isso. Vai cair no nosso telemonitoramento, que é a equipe da enfermagem da nossa universidade que está fazendo. Mais ou menos em até 24 horas, acho que 48 horas no máximo, mas a gente responde geralmente a cada 24 horas se entra ali, né? E vê quem entrou. E começa um contato telefônico para fazer orientações de isolamento, orientações de sintoma, e é feita uma avaliação por essa equipe. Eles têm tudo isso padronizado por protocolos de teleorientação e teleatendimento, que dependendo do que vocês precisem, a gente consegue direcionar. Então a gente tem pactuado com a Santa Casa, que é parceira da universidade, se for necessário encaminhar para fazer algum exame do PCR para confirmação. Então a gente conseguiu essa facilidade de uma agilidade para vocês fazerem o exame. Outra coisa que acontece também nessa teleorientação é que às vezes vocês precisam conversar com alguém, com algum médico, e daí dentro desse programa que a gente está fazendo de acolhimento, a gente também tem a médica da equipe do COI lá, que ela liga para vocês e faz este acompanhamento dos sinais dos sintomas, ou de alguma questão de agravamento que ela precise dizer, olha, agora vocês precisam procurar o atendimento de saúde. Nós não temos na nossa universidade, a gente precisa deixar isso claro, que nós somos uma instituição de ensino, como qualquer outra instituição de ensino. Se fosse um curso de história, né, teria a mesma condição, né, só que a gente consegue algumas facilidades
por conta de parcerias da universidade com a Santa Casa. Mas a gente não tem como atender vocês medicamente, a gente não tem como internar, a gente pode orientar dentro de protocolos de orientação, né? E é isso que a gente tenta fazer. Às vezes, algum aluno está com algum problema com um pai, entra lá no SEI, pede, porque está num abalo emocional também, e daí tem toda a orientação que a gente fica ouvindo, tentando ajudá-los. É uma questão de orientação. Então, a gente tem um serviço de teleorientação e, em alguns casos, a gente faz o encaminhamento para o exame da PCR na Santa Casa, ou a médica faz também teleorientação. É isso que a universidade, neste momento, conseguiu se estruturar. Então, é importante que vocês notifiquem que vocês vão cair nesse teleatendimento e nossa teleorientação, coitada da Vanise. E a gente, então, vai ficar monitorando. Então, liga no primeiro dia, aí depois a Alessandra, que faz as ligações, a enfermeira, a professora da universidade, ela vai monitorar depois de uma semana, 2 dias, cada caso entra num determinado protocolo, que quem faz isso é a professora Alessandra, dentro do esquema que a gente montou no COI. Mas o mais importante, o ponto de partida é o preenchimento do SEI. Se vocês não entrarem via SEI, a gente não tem como acessar. A gente sabe que às vezes vocês têm procurado professores, ou eu que dou o curso, vocês me procuram, não tem problema. Mas a orientação que eu vou passar para vocês é essa: entrem no SEI, para a gente ter o registro. Com esse registro, a gente consegue fazer alguns direcionamentos, tanto para a médica, para fazer uma teleorientação, ou para uma coleta na Santa Casa, que daí cai no telecovid. Então, esse passo a passo é importante, tá claro para os alunos. E eu acho que é importante também, né, Cláudia, a gente poder falar que o registro no SEI também garante o quanto eles podem também ter, depois, se tem alguma prova nesse momento, se tem algum trabalho para entregar, e até por conta de todo né, o envolvimento com a doença. Todo envolvimento com a doença, não é possível fazer, né, tanto a prova quanto o trabalho, seja, né, o próprio aluno doente ou algum familiar doente, tem um registro ali do que está acontecendo nesse momento e possibilita que esse aluno possa fazer, né, essa prova, esse trabalho, ou em outro momento. Né? Então, é um documento também que fica registrado no nosso, né, processo eletrônico, que possa, em outro momento, amparar o aluno, para depois, em algum outro momento, fazer esse processo, né, essa prova, esse trabalho em algum outro momento. Então, é algo que também vai legalmente poder resguardar vocês de fazer esses trabalhos, essas questões em outros momentos, e nesse, né, quando a gente está doente, principalmente, né, de uma situação que impede muitas vezes de conseguir estar na frente de um computador, de conseguir estar fazendo alguma coisa, emocionalmente também, né, de estar, né, estudando. Porque o abalo no SEI também, né, que vocês façam esse registro dessa orientação, ele é importante por vários aspectos, tanto quanto vocês estarem resguardados por um documento institucional, o momento que vocês estão vivendo, né, quanto para a gente poder auxiliá-los. A gente sempre pede para os professores que tenham essa flexibilidade nesse momento, porque muitos alunos a gente sabe que acabaram se contaminando com o vírus e não fizeram o registro via SEI e acabam acertando diretamente com o professor. Mas documentar isso também é importante, porque vai trazer uma maior segurança para vocês e a gente pode também acolhê-los. Não necessariamente a gente está aqui para o aluno, o objetivo é atender o aluno, mas a gente sabe que vocês também não são uma pessoa isoladas do mundo, né, que eu acho que a Ana fala isso melhor que eu. A gente sabe que a conexão com familiares e pessoas do núcleo familiar, namorado e coisa, vai trazer esse envolvimento emocional, e é importante vocês vão estar em contato, então vocês são ou quem está com sintoma, ou quem está contactante. Então, vocês também são contactantes. Eu
passamos por momentos assim com alunos que os pais estavam internados. Como que um aluno vai conseguir correr com a família, dar um suporte, né, para a família, se ele não tiver essa orientação, né, essa liberação, que cabeça que um aluno tem para fazer prova, né, sabendo que seu familiar, seu ente querido está passando por um momento delicado, que a gente sabe que a doença, né, traz surpresas e muda abruptamente, assim, em questão de horas, em alguns casos. Então é importante vocês deixem isso documentado. A enfermeira vai entrar em contato com vocês, né, para a gente trazer todas as, a gente vai tentar suprir algumas necessidades. Às vezes é bem difícil. A gente já teve situações que a aluna estava com, a gente tinha dito, você precisa ir num posto de saúde, e ela não conseguia atendimento, porque era grave, mas não era tão grave quanto o que o pessoal está vivendo agora. Então, assim, a gente sabe que tem situações que tem que ter esse encaminhamento, mas o sistema está em colapso essa semana, a próxima e a outra. Então vão ser momentos muito difíceis para a área da saúde. Então não pensem que não é porque a gente não queira atender, mas é que às vezes a gente tem limitações. Então dentro do COI, vocês não têm noção, a rede, alguém bota lá, o aluno precisa de tal coisa, um liga para outro, e a gente começa a acionar a nossa rede de contatos para tentar ajudá-los. Mas a gente não tem essa garantia. A nossa garantia é uma teleorientação, né? Que isso a universidade está comprometida, está atuando. A gente tem recebido elogios, né? Quero dizer que é uma professora, gente, que está fazendo isso. É dentro das 1000 atividades que ela faz. Ela pega o celular da casa dela, assim como eu estou na minha casa, a Aninha está na casa dela, a Vanise, né? Acho que o Antônio, toda a equipe nossa, a gente está remoto e a gente se desdobra, né? A gente se invadiu a nossa privacidade para tentar ajudá-los. Então, é nesse sentido que é importante vocês entenderem que há um comprometimento da nossa equipe da UFSPA como um todo para acolher e ajudar, mas há algumas limitações, e lembrando que a gente é uma instituição de ensino, e tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo com certeza, além por conta da rede de contatos, né, que a gente é uma universidade pequena, todo mundo se conhece, e a gente tenta se ajudar sempre. Então, às vezes entra o professor pedindo ajuda para o aluno, às vezes entra o próprio aluno com um familiar, mas o nosso objetivo dentro da UFSPA é atender a nossa comunidade, tanto servidores quanto alunos. E os alunos é via SEI que vocês caem no teleatendimento. E é a mesma coisa para servidor. Não pensem que se um professor precisar ou um técnico precisar, isso vai ser diferente. A conduta é a mesma. A gente só tem a entrada no formulário do SEI diferente porque tem uma questão de registro em Ministério do Trabalho, que às vezes o nosso servidor precisa de um afastamento formal, assim como vocês, alunos, vão ter o registro por conta de uma prova, de uma atividade, que também vocês precisam desse atendimento mais formal. Então é com muito carinho que a gente se esforça muito para atender todas as demandas. E essa coisa que às vezes vocês colocam no YouTube, agradeço o atendimento, obrigada pela teleorientação, isso faz uma diferença para quem está aqui atrás do telefone, né, que dá um ânimo maior saber que a gente está no caminho certo. E se a gente não tiver, converse conosco. Talvez uma ideia de vocês, uma crítica com sugestões construtivas, a gente consiga cada vez mais se aprimorar. Então, é nesse sentido que eu falo, não é para vocês ficarem elogiando, não é isso, mas é para vocês darem esse retorno para a gente, tanto positivo quanto negativo, para a gente se aprimorar, quem está aqui atrás, na retaguarda, porque nem sempre, como estamos à distância, a gente não sabe como é que bate isso. Então, a gente dizia, entra no SEI, parece que todo mundo sabe onde é o SEI. Então, teve esse movimento que eu acho que muitas pessoas reclamaram, então se construiu esse vídeo, esse tutorial para ajudar. Então, tudo que a gente faz é pensando para ajudar, no melhor. Então, façam as críticas construtivas, o COI tem um e-mail, é coe@ufspa.edu.br. Vocês podem mandar dúvidas, mandar perguntas,
que é um canal que a gente abriu com a comunidade da UFSPA como um todo, né? E nesse momento da Covid, o que é recomendado é isso, é descansar, se hidratar, se isolar, redobrar as medidas quando tem alguém, né, algum contato, ou vocês são sintomáticos, né, de vocês se protegerem e protegerem o outro que está morando com vocês. Então, usar máscara dentro de casa se vocês moram com outras pessoas, priorizar um ambiente bem ventilado, não compartilhar objetos, chimarrão, copo, separar o seu kit na sua casa. Então, tomem esses cuidados. E vocês, profissionais da área da saúde, são exemplos. A gente não vai vencer essa pandemia sozinhos, né? Anteontem eu vi uma aula da doutora Margarete, da Fiocruz, e ela disse que a gente é ACDC, é antes da Covid e depois da Covid, né? Então, a nossa concepção de mundo, de coisas, tem uma ruptura do que se conhecia antes. Então, nesse momento que a gente está à distância, a gente não tem certeza como que chega a informação, como vocês compreendem o esforço que cada um está fazendo, e a gente às vezes também não tem a dimensão do esforço que vocês estão fazendo para assistir a aula, para ficar sentado, ou para estar com algum sintoma e estar ali tentando entregar os trabalhos, né? Então a gente precisa acolher tudo isso que é novo para vocês, que é novo para a gente, e que a gente tenta se aperfeiçoar todos os dias. Eu acho que isso é importante saber, né? Que a gente também está nesse processo. Hoje tem 1 ano de pandemia, 1 ano do primeiro caso no nosso estado, né? E isso cresce assustadoramente os números, mas que nesse 1 ano que está sendo marcado por essa live, a gente tenha a dimensão que muito a gente aprendeu, mas muito a gente ainda tem a construir para frente, né? Porque com certeza, quando isso aliviar daqui 1 ano, 2, a gente vai continuar em alguma coisa híbrida, fico eu imaginando, todo esse aprendizado que a gente consegue estar aqui hoje falando com muitas pessoas, a Ana da casa dela, a Vanise, a Jane que está entrando aqui, né, que a gente chega a muito mais gente com a informação, isso também nos aproxima. Eu acho que a pandemia mostra que também há uma aproximação, porque eu estou fisicamente distante, mas estou completamente conectada nessa sala com vocês, né, e buscando dar o meu melhor. Essa conexão nos une, né, e vai ser via SEI nesse momento, via uma ligação telefônica, mas é importante saber que ninguém está isolado, a gente está distante, mas não estamos isolados emocionalmente, tá, e isso é muito importante, vocês terem essa dimensão da nossa preocupação enquanto universidade. Ana, não sei se entrou alguma pergunta, se eu continuo, se eu não continuo, eu estou ao comando de vocês. A gente segue, Cláudia, aí depois acho que a gente pode abrir espaço para as perguntas, né? Jane, obrigada pela tua presença, eu tinha te apresentado no início, mas a palavra está contigo agora também, se tu quiseres, né, te apresentar. E só, acho que reforçando o que a Cláudia trazia, né, a questão de que a gente falava na segunda, né, quando conversava um pouquinho sobre a live, que acho que o que a pandemia nos ensinou foi que não temos fronteiras, né? Acho que a gente tem limitações, mas fronteiras acho que não temos mais, né? Jane, querida, desculpa, uma palavra está contigo. Obrigada, Ana. Prazer conhecer Cláudia, Vanise, quem está nos assistindo, né, no YouTube, Instagram. Foi com muito prazer que recebi esse convite, né, e preparei, então, na verdade, uma escrita falada, assim, né, e eu sou psicóloga clínica, doutora em educação, né, sou docente universitária em Porto Alegre, no IPA, e trabalho muito perto da psicanálise, e, na verdade, assim, principalmente, acho que me tomou esse convite por conhecer, né, em outros momentos, né, desde muitos, não vamos falar o tempo, né, Ana, e a Camila também, né, e também, né, acho que um depoimento pessoal,
eu sou casada com um enfermeiro do HPS. Então, ele estava um pouco de longe, porque o HPS foi pego agora, né? Então, agora eu estou isolada dele, estou com os meus sogros em Novo Hamburgo, exatamente porque ele está pegando direto Covid, né? Não é peguei Covid e agora a pergunta foi para mim, né? Assim, tipo, o meu marido não pegou, está recebendo pacientes no HPS, e agora? Então, eu me coloco junto com essa pergunta, assim, né? Então, e acho que isso que também, né, sem fronteiras, nessa situação também, né? Então, a gente podia... Na verdade, eu preparei um texto mais como reflexão. Acho que muitas vezes a gente tem, né, uma vontade até, né, de ter respostas. Acho que a Cláudia também, né, estava com essa incumbência, assim, de muitas respostas, e muitas vezes a gente não tem, né, e acho que essa frase final ali da Cláudia, né, a gente não está afetivamente distante, né, então poder pensar a partir disso, né, a partir da escuta e do acolhimento. Então foi por aí que eu preparei um texto falado, tá, e qualquer coisa, se quiserem colocar, assim, alguma questão, uma reflexão, fiquem à vontade, por favor, tá. O ano de 2020 foi marcado por uma experiência peculiar, que estávamos acostumados a ler apenas em um livro de história, né, Peste Negra, Gripe Espanhola, ou mesmo assistindo um filme de ficção. Passamos cada um de um jeito por diferentes fases. Já teve aquele momento do exagero, de pensar que era sensacionalismo da mídia, ou mesmo de estratégias políticas, né, seja de que lado for. Teve momentos que a gente olhava assustado, mas de longe, né? Seja num outro país, numa outra classe social, ou mesmo por a gente não ser grupo de risco. E além disso, a gente começou a lançar estratégias para um melhor enfrentamento possível. Bom, agora eu vou poder estar mais em família, vou escolher um livro para ler, vou maratonar as séries que eu não consegui ler, enfim, que eu não consegui ver, desculpa. Lembro quando eu tomei a decisão, diante do meu lugar de privilégio, né, de poder trabalhar 100% em home office. Comuniquei os pacientes, fizemos os devidos ajustes, e lembro de uma paciente me dizendo, tá bem, eu tô bem e tô trabalhando com o limite do 30 de abril. 30 de abril. E acabei me guiando por ela também. E aqui estamos em 10 de março do outro ano. 2021, né? Aqui estamos, resistindo, resistentes, reexistências, né? E me pergunto, quais as possibilidades de se reinventar e seguir resistindo e existindo agora? E aí eu me tomei, no meio dessa escrita, uma frase da música Maria, Maria, do Milton Nascimento. É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana, sempre. Bom, essa terceira onda, segunda, enfim, que chega, nos pega de surpresa. E quero falar também sobre isso. Como assim de surpresa? Como uma avalanche, ela cai nas nossas cabeças e nos nossos corpos, cansados, exaustos, assustados, desesperançosos, desconfiados. E o que fazer com isso? Tem uma paciente que é professora do ensino fundamental de uma escola particular. E aí ela me conta que começou a receber os pais dos seus alunos na primeira reunião com eles, este ano, no formato online. E ela se pergunta, em análise, né, como escutar as angústias que eu mesma estou sentindo? Como dizer, vai ficar tudo bem, vai melhorar, quando eu me sinto perdida e me sinto com medo? E aí eu preciso dizer que eu estou assim, e eu me sinto assim, neste momento. E imagino que, se a grande maioria aqui é estudante ou profissional da área da saúde, né, deve estar se identificando com ela, comigo, né, seja na assistência dos seus pacientes, na escuta de seus familiares, ou consigo mesmo. Como falar sobre isso com a sua mãe, que tem mais idade? Ou mesmo, o que falar e o que não falar com seus filhos pequenos,
que estão na frente da TV junto contigo, né? Junto com nessas conversas. Como lidar com esse incômodo, com esse mal-estar que ronda em nós? Muito se pesquisou, se trabalhou, se refletiu ao longo de 2020 a respeito da pandemia. E aqui quero reconhecer e salientar a importância da ciência e de cada um de vocês que está aqui, pesquisador, aluno de iniciação científica, estagiário, profissional da área de saúde na linha de frente. E de onde eu falo, eu quero refletir junto com vocês sobre os impactos psicológicos desse momento. Eles já estão aqui, né, e vão exigir uma atenção cuidadosa à saúde mental da população, a longo prazo. As pesquisas apontam algumas preocupações e queria dividir aqui com vocês. Já passamos pela fase da ansiedade, da surpresa, aquela do não saber. O que é? O que acontece? Em quem confiar? E muitas vezes vocês mesmos precisaram responder a essas demandas, mesmo sem entender direito tudo isso, muito menos a sua dimensão. Depois teve o enfrentamento da convivência forçada, em casa, com os filhos, tarefas domésticas, assistência, ou mesmo a solidão, o afastamento social. E, ao mesmo tempo, seguir trabalhando, aprendendo a trabalhar e a estudar em outros moldes. Pânico, abuso de álcool, drogas, pensamentos suicidas, violência doméstica, para apontar algumas questões, né? A psicologia, as instituições, os conselhos, se articularam da melhor forma possível para capacitar e acolher, por exemplo, situação de risco, vulnerabilidade social, os profissionais da saúde, oferecendo escuta. E a busca foi intensa e de extrema importância ainda hoje. E talvez por isso que eu esteja aqui também, né, sendo chamada para discutir, enfim, conversar com vocês. E aí eu me pergunto, vocês foram buscar essa escuta, este autocuidado? Bom, antes queria indicar a fase 4, que talvez tenha sido ali por novembro, a fase da esperança, o avanço da ciência, o desenvolvimento da vacina, flexibilizações, alívio, suspiro, respiro. E então, a surpresa, que eu quero indicar entre aspas, tá? Não vou me aprofundar aqui nesse entre aspas, pois entendo que não cabe aqui e não foi essa a intenção do convite. Mas eu não tenho como não trazer essas reflexões para, enfim, reverberarem em vocês, em nós. Entendo que em alguns momentos as flexibilizações se transformaram imediatamente em aglomerações. O alívio virou, vamos fazer tudo que não fizemos neste ano. E a vacina? 2% da população. Por isso que eu quis indicar a surpresa, entre aspas. Tá? Parece que voltamos à adolescência, quando a onipotência adolescente, né? Quando pensávamos que não vai acontecer comigo. Comigo não. E confesso que isso também passou na minha cabeça. Afinal, saudável, eu ia dizer jovem, mas aí eu tinha que botar um entre aspas, assim, do jovem, mas enfim, não do grupo de risco, mantenho a minha alimentação boa, atividade física, durmo bem, posso trabalhar em casa. Sim, sou uma pessoa que sigo falando desse meu lugar de privilégio, tá? E sigo recomendando tudo isso com fundamentação teórica, inclusive, tá? Mas sei que a maioria da população não tem como seguir tais recomendações. Mas o delírio adolescente segue. Não vai acontecer com os meus. Mas aconteceu. E sim, isso sim eu diria que foi a surpresa e a avalanche. E me arrisco a dizer, quem aqui não tem um caso positivado muito próximo dos seus, se não de sua própria história, né? Quem não levou um susto com uma notícia do adoecimento de uma pessoa querida, ou da gravidade, no caso, de um conhecido jovem e saudável? Surpresa, susto, raiva. Como assim raiva? Porque aquele que aglomera não necessariamente é aquele que está precisando se aglomerar nos ônibus para trabalhar. Aquele que aglomera
nem mesmo é aquele que adoece. Eu, tu, eles. Isso aqui tem a ver com empatia, com alteridade, com civilidade, com ética. Culpa. E a culpa é de quem? Desde o início disso tudo, me chamam a atenção uma repetição no comportamento ou num sentimento da grande maioria dos profissionais da saúde. Eu tenho um em casa. Culpa. Medo? Também. Acho que medo com culpa. Medo de levar a Covid para casa. Medo de ser o responsável de passar para alguém. Medos, muitos. Certeza, uma, de ser o culpado. Não, vocês não são os culpados. E sim, somos todos responsáveis. Na maioria das vezes, nós da área psi somos buscados por aquele que está em conflito, em sofrimento, da alma. Uma angústia sem nome, sob vestes por hora de medo. Tentamos até nomear com os manuais das desordens, transtornos, né, este mal-estar. E nisso chega o sujeito que sofre, no eu da frase, e o verbo da culpa. E aí eu cito a música Epitáfio, que o Titãs, enfim, toca, né? O verbo da culpa. Devia ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer. Ou devia ter complicado menos, trabalhado menos, me importado menos com problemas pequenos, ter visto o sol se pôr. Cansaço, exaustão. Sim, estamos. Eu, tu, eles, nós. Nós estamos. E aí eu quero brincar aqui com a palavra nós. Nós que se enlaçam, que criam laços. Laços de olhar, de escuta, de amparo. Podemos, sim, reconhecer nossos limites e nossos cansaços. Podemos chorar. Reconhecer até que podia ter errado mais, seguindo a música dos Titãs. Cada um experiencia essa travessia de forma singular, com certeza. Né? Mas os laços, as trocas, a escuta, e aqui serve tanto para a escuta do outro, quanto para a escuta de si mesmo. Essa escuta constrói uma narrativa que possibilita ver o outro e reconhecer-se junto ao outro. Laços de trabalho, laços de tristeza, laços virtuais, laços literários. Sim, porque para além das notícias, eu recomendo ver apenas uma vez por dia, e dos estudos, um pouco de poesia vai bem. Assim como um pouco de música, assim como ver o sol nascer ou o sol se pôr. De assistir uma comédia romântica, ou mesmo o último filme que eu vi, divertidamente. De sentar 5 minutos para brincar com seu filho, ou falar bobagem com outro adulto. E também, como a música Maria, Maria de Novo, de Milton Nascimento. É preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. A escolha pelas ciências da saúde nos marca na pele, de diversas formas. Na marca do rosto, por exemplo, com essa utilização insistente das máscaras. Nos marca na garganta, quando precisamos engolir a saliva para dizer algumas palavras de auxílio, de afeto, mas que, na verdade, gostaríamos de gritar junto com os outros. Nos marca nos olhos cansados, seja de pouco dormir ou de chorar. Mas a escolha por essas áreas nos marcam também com essa estranha mania de ter fé na vida, de gritar junto com uma mãe no nascimento de seu filho, de chorar de emoção na recuperação de um paciente, de suspirar aliviado a respiração tranquila do outro. Fé na vida nos remete ao que Freud fala sobre o anímico, sobre a alma, muito maior do que a mente. Fala de uma expectativa crédula, de crença,
de crer na vida. Fala da importância do vínculo, dos laços, das mãos dadas. Fala de equipe, de olhar o outro, de aceitar e acolher aquele colega que precisou chorar no canto de uma sala do hospital. De escutar e compartilhar medos, angústias, conflitos, incertezas e também vitórias e afetos. E aí eu quero terminar com a frase, é preciso ter sonho sempre. Então, acho que essa é a minha fala de alguma forma na expectativa crédula e na esperança, enfim, né, que se dá através enfim, dos laços e dos vínculos afetivos e da escuta do outro, né, que a gente deve manter. Obrigada, Jane. Eu estava te escutando e fiquei pensando várias coisas, mas eu acho que muito do que tu trouxeste e até do que uma das coisas que a essência também do que a Cláudia estava trazendo é o quanto a gente precisa repartir o que está acontecendo com a gente, né? E o quanto a gente precisa também pedir ajuda e estar se conectando com o outro, né? Seja para pedir orientação, seja para buscar uma escuta, seja para, né, dar uma escuta, né? E claro, e aí puxando um pouquinho do que também é o que eu faço dentro também da UFIXPA, né? Reforçando o quanto o núcleo de apoio está disponível, né? E dentro do que a Cláudia estava falando, né? De que qualquer coisa que os alunos também precisem, a gente está disponível para poder escutar, para poder auxiliar e apoiar os alunos, né? Mas independente do núcleo de apoio, eu acredito que o que vocês duas estão trazendo é a importância da gente poder estar em contato com as pessoas, independente da tela que hoje nos impede de estar no tato, né? A gente não tenha o limite hoje do contato, né? E isso era que eu estava falando dessas fronteiras, né? Hoje a gente não tem essas fronteiras do contato mais. Basta clicar um botão, eu falo com uma pessoa que está na Austrália, lá do outro lado do mundo, né? Independente do fuso horário que essa pessoa está, né? Enfim, e tem um sentimento que às vezes a gente não se dá conta, porque muitas vezes a gente está na nossa bolha, né? Então, são vários sentimentos que se misturam. Hoje eu estava numa seleção de alunos para um projeto meu, e uma aluna disse assim, que bom que eu vou poder entrar. Daí eu falei, olha, tu não te preocupa, não te assusta, porque a gente fala muito naquele grupo, fala em vários horários, e o grupo é o dia inteiro. Se tu não abrir o grupo, vai ter quase 300 mensagens por dia, porque a gente se movimenta muito, que é o Minuto Corona, uma ação da universidade. Uhum. E ela, com os olhos cheios d'água, começou a chorar, né, isso foi hoje, meio-dia, e disse assim, que bom que eu vou ter alguém para conversar, em vários, porque eu moro sozinha. Então, eu me dei conta nessa bolha que eu vivo, que eu tô aqui, mas estou com a minha família. Quantos alunos a gente deve ter, ou servidores, professores, seja lá quem for, que moram sozinhos e estão em remoto. E esse remoto não é uma coisa que a gente está acostumada como ser humano, indivíduo, porque somos seres sociais por natureza, né? Tanto é que a prisão e a solitária é o maior pena que alguém pode ter, porque é tirado do contato e do convívio humano. E para quem imagina que hoje está comemorando um ano, comemorando não, desculpa, porque a gente não tem nada a comemorar, mas hoje faz um ano que a pandemia se instaurou no nosso estado. Uma queda, voltamos agora, então. A Cláudia estava comentando, né, sobre, né, os nossos espaços, né, que a importância de estarmos em conexão, né, com a pessoa e o quanto é difícil quando a gente não consegue estar conectado, né, e tu falava sobre
o quanto há um ano tem pessoas que estão sozinhas nos seus apartamentos, né, Cláudia? Sim, será que ficou a minha fala que eu estava comentando, que às vezes a gente não sei se vai ficar repetido ou não, mas para quem não perdeu, vai, porque caiu. Perdeu, né? Mas é a nossa bolha que às vezes a gente não se dá conta, né? Porque tá cada um nas suas casas, a gente se vê através de um vídeo e não sabe como o outro está vivendo o seu momento, né? Porque a gente tem este momento de conexão, mas quando a câmera desliga, tá cada um no seu lar, no seu ambiente, né? E para algumas pessoas elas estão sozinhas há 1 ano, porque a gente falou, né? Hoje faz 1 ano que o nosso estado registrou o primeiro caso e dia 16 foi quando as atividades na nossa universidade foram suspensas. Então, para alunos que moram sozinhos, quem veio do interior, quem aluga apartamento, que está longe da família, ou servidores mesmo, professores que têm uma vida independente, uma vida de um momento para o outro a gente ficou muito restrito às atividades, né? Então, como às vezes a gente precisa de um momento que alguém diga que bom que eu vou falar com vocês intensamente, porque eu estou me sentindo muito sozinha, porque eu moro sozinha. Então, isso me fez assim, meu Deus, tem aluno que está sozinho há 1 ano sem falar com ninguém, porque se é aluno de séries iniciais, estamos em modo remoto há 1 ano, né? Então a gente não parou para férias, a gente só teve um recesso de Natal, muita gente não voltou por conta do risco das suas famílias. Então o sentimento de cada um é diferente, né? Mas é importante as pessoas saberem que a gente está aqui para acolher e para esse momento ser um momento mais coletivo e que não seja tão individual, né? Então, o COI está buscando essa teleorientação nesse momento de fragilidade de quem for sintomático ou contactante. O NAP tem todo esse acolhimento da saúde mental, que é vital nesse momento, né? E a gente sabe que ninguém é uma porta, que é só a pessoa está conectada com outras pessoas, então é muito importante as pessoas entenderem isso, que todo mundo está dando melhor. Todos, inclusive vocês, né? Inclusive os alunos, né, desse esforço de ficar sentado também muitas horas na frente do computador, não é fácil para ninguém, mas que novas conexões estão vindo, né? Então eu acho que isso também é uma coisa importante, como a Ana falou, estamos sem fronteiras, e isso também me alegra, porque quantas aulas interessantes nesse 1 ano e de pessoas muito renomadas que eu não teria a oportunidade de estar aprendendo, né, por conta que agora a gente liga, entra numa videoconferência, assiste algo no YouTube que era restrito a uma sala de aula, a um auditório acadêmico, a um congresso, e hoje em dia a gente não paga mais congresso praticamente, né, porque não tem aluguel de estrutura e tal, mas a gente tem perdas também nesse momento, né, dos networks que a gente fazia, esses contatos. Mas a gente precisa olhar para frente e entender que a sociedade mudou, né? A gente falou antes de Cristo, não é a CDC, é antes da Covid, depois da Covid. Então, acho que o mundo se transforma, assim como a gente, né? E reforçando, né? Não deixem de procurar, né? Quando vocês estão sentindo que não tem algo legal, quando as coisas não estão bem com vocês, quando vocês percebem que isso não bateu legal, eu acho que tem alguma coisa que, por algum motivo, né, hoje eu acordei de um jeito que tá estranho, que eu não tô conseguindo exatamente identificar, nomear o que eu tô sentindo, nos procurem, né, para quem não sabe, o nosso endereço de e-mail é nap@ufixpa.edu.br, tem o nosso Insta aqui, napufixpa, né, @napufixpa, que é o nosso Instagram também, para quem também não sabe. Queria reforçar, então, o e-mail do COI, se alguém tiver dúvidas, sugestões, preocupações, manda para lá, é coi@ufxpa.edu.br. Se alguém quiser fazer um curso, saber um pouquinho mais do que está acontecendo, da biossegurança dos cuidados neste momento, né, tão especial, é ctbio@ufxpa. A gente tem cursos praticamente a cada 15 dias, tem uma turma nova, né, e entrem no SEI.
O SEI é um canal de comunicação que vai, do outro lado, é um profissional da área da saúde da nossa universidade que vai estar lá acolhendo essa demanda, né, e dando os encaminhamentos necessários. Tudo isso que a gente está falando exatamente para manter contato, né? Não ficar sozinho, não ficar sozinho com as suas angústias, né? Às vezes com pensamentos que vão mais se transformar em monstrinhos dentro da gente do que gerar alívio. Então, muitas vezes, quando a gente reparte, né, esses monstrinhos, às vezes, que crescem dentro da gente, até com as coisas que a Jane estava falando, né, de que o quanto, muitas vezes, até essa onipotência, né, adolescente, que mesmo a gente sendo adultos, e não importa a idade, onipotência adolescente, ela existe quando a gente tem 15, mas existe quando a gente tem 70, né, independente da nossa idade, e às vezes ela vira monstrinhos dentro da gente também, né, então, venham conversar, né, e independente da via que vocês usarem, é importante repartir isso, né? Seja dentro da universidade, seja fora da universidade, mas acho que abrir esse espaço de diálogo é sempre importante. E eu achei tão, né, bonito isso que tu traz, né, Jane, de poder terminar com essa questão da esperança, que muitas vezes, e principalmente acho que nesse momento que tu estava falando, que veio um momento de esperança, porque parece que tudo aliviou e veio a vacina, né, e parece que, bom, agora está todo mundo protegido, está todo mundo livre, né, e aí todo mundo saiu, porque também era um momento de festa, né, era um momento também do ano e da vida que a gente comemora, né, e isso deu parece que tá bem, né, tá todo mundo, parece que deu aquela aliviada, e depois veio, acho que esse tsunami, né, que tu falou como uma avalanche, eu até faço essa analogia com o mar, assim, que parece que veio esse tsunami, e quando a gente estava dando uma respirada, né, da onda que tinha passado, veio um tsunami maior ainda, e a gente está vivendo esse momento agora, mas eu acho que a esperança, que também é o motorzinho que a gente tem que ter, que é não deixar de fazer planos, né, porque é isso que vai nos gerar também vida, né, e eu sei que às vezes é difícil pensar de que, bom, tem vida lá na frente, mas a vida segue, né. Não, desculpa que eu te atrapalhei, Ana. Não. Que eu mandei um livro para ti, botei ele Não Deixe de Ler, pensando nessa analogia do mar. Eu recebi esse livro hoje e estou elaborando alguma coisa para fazer com ele, mas para pensar que a gente tem superpoderes, né? A gente tem esses superpoderes de dividir os problemas, repensar sobre, né? E daí o livro traz uma analogia da ostra, que quando entra aquele grão de areia, que é algo que incomoda, que a machuca, ela vai enrolando ele de uma forma tão delicada e tão linda e apresenta uma pérola, né? E como a gente pode ir enrolando, organizando, daí o livro vai trazendo que ela vai se estruturando de coisas, de pessoas que vão ajudando ela a transformar aquele problema, que é a areia, na pérola, e depois ele entra com a analogia da gente virar uma borboleta, né, da polpa, que ela se transforma, e a gente também pode transformar os problemas, transformar soluções. Então eu acho que é um momento de transformação para todo mundo, só que a gente só precisa enxergar esse poder dentro da gente, de poder pedir ajuda. Isso é um poder, né, que a gente tem, a gente pode pedir ajuda, poder no sentido de da gente poder fazer isso, poder contar com pessoas que estão para nos ajudar, né? Então, esses superpoderes que cada um tem de conseguir enxergar o outro, às vezes saber que alguém não está bem, de enxergar para um abraço carinhoso virtual, uma videochamada, são poderes que nos são dados, que a gente precisa utilizar esses recursos internos que a gente tem, né? E esse livro da pérola e da borboleta, eles são livros que mostram esse poder de transformação que a gente tem, né?
especialmente nesse momento de pandemia, porque ele fala do momento da pandemia, do contato com o outro, de buscar ajuda. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante da gente estar até compartilhando. Obrigada, Cláudia, eu vou ler. Até um dos meus primeiros trabalhos dentro da minha segunda especialização foi sobre um conceito dentro da teoria, foi sobre essa questão da ostra, né, da pérola, né, enfim, que vira pérola depois, né, enfim, mas coincidentemente, né, eu me lembrei disso. E aí eu pensei sobre isso, né, que o poder também de pedir ajuda e também se permitir ficar triste, se permitir conectar com o que está sentindo no momento, né, que eu acho que isso é bem importante, porque é um momento que a gente tem um monte de sentimentos vindo, né, e pedir ajuda tem conexão com isso também, que é o dar espaço para tudo que está vindo. E a gente, às vezes, vive numa sociedade que separa os sentimentos, né, em bons e ruins, e, na verdade, isso não existe, né, os sentimentos, eles são todos iguais, né, que eu acho que é o que divertidamente nos mostra, né, bom, a alegria e a tristeza, elas estão no mesmo lugar, né, a gente que separa eles como bons e ruins, mas eles não são, né, todos eles existem e são super necessários na nossa vida, né, e eles estão, além de ser necessários, eles são importantes, porque todos eles nos ensinam alguma coisa, né? E eles são excelentes estratégias que o nosso corpo tem de reagir a fatos, né? Então, se nesse momento, às vezes, a gente tem um sentimento que a gente precisa dar uma parada, uma refletida, isso também é o importante, é uma estratégia de defesa que o nosso corpo tem, né, que a gente precisa ter aquele momento, então se respeitem também. Eu acho que é importante a gente conhecer um pouquinho dos nossos limites. Se a gente não está bem, se respeitem, se precisar buscar ajuda, sim, mas principalmente nesse momento, se vocês estiverem com a doença, né, com a Covid, respeitem esse momento, isso vai passar, né, é aquele mal-estar daquele dia, a gente sabe que são vários, diarreia, vômito, prostração, né, mas se permitam nesse momento de ficar mais com vocês, e depois fazer essa reação. É importante todos os movimentos que o nosso corpo faz, né, que todos esses sentimentos e movimentos são estratégias de defesa, para a gente sorrir, produzir mais endorfinas, para a gente estar triste e se conectar com a gente mesmo, né, então o livro também fala desses poderes que a gente tem, então observem isso, porque todos nós temos isso, né, dentro da gente. E mesmo isso, né, se tem alguém que eu conheço que não tá bem, ou se tem alguém que eu conheço que tá mal no hospital, eu também vou ficar triste por isso, né, ou vou ficar mal, ou vou conectar com coisas que não estão bem, e aí dá espaço para isso. Jane, acho que tu queria falar, tá? Não, eu acho que tem a ver com o que vocês estão falando, né, que quando a gente começa a buscar o outro e a escuta e se escutar, a gente também começa a identificar raiva, culpa, tristeza, né, desconfiança, enfim, né, medo, né, então essa busca de compartilhar, de narrar, também vai fazendo a gente se conectar, né, identificar, né, poder tirar também um pouco da gente, compartilhar, dividir, ver que tem outras pessoas também sentindo isso, né, então isso tudo também vai nos reconectando e nos conectando com os outros, assim, e com as nossas dores, enfim, né, e ao mesmo tempo poder sair um pouco da Covid, né, assim, poder, isso, ver divertidamente, ler um livro que vocês estão indicando, escutar uma música, ver o pôr do sol, que seja da janela, ou enfim, né, outras conexões que seja com a natureza, com a literatura, com a poesia, né, que a gente também possa se permitir sair um pouco disso, dos números, das mortes, dos sintomas, enfim, né, da gente também poder se permitir a essas
saídas, né? Exatamente, né? Que é também dar espaço para a mente para outras coisas, né? Porque isso é que vai trazer flexibilidade, vai trazer também criatividade para lidar com esses outros momentos, né? Super importante. Jane, Cláudia, Xana, eu super agradeço a presença de vocês. Jane, querida, em especial agradeço a tua automática resposta, assim, que foi, né, rápida pelo teu sim, né, muito agradeço mesmo. Agradeço a fala, Eu que né, agradeço. tua, Cláudia, Jane, né, a Xana e a Vanise, que estava aqui conosco, que né, são nossas tradutoras de Libras, que estão sempre conosco nas nossas lives do Núcleo de Apoio. Gurias, muito obrigada mesmo. Ana, e parabéns pelo teu trabalho, né? Porque o que seria dos alunos sem toda essa acolhida, né? Porque a gente sabe que a vitalidade que isso tem na vida deles. Então, te agradeço muito, assim, como professora, por todo esse trabalho de retaguarda que tu tem feito com todos os alunos que permitem que a gente continue as aulas também. Então, muito obrigada, de coração. Obrigada, Jane, por estar aqui conosco na nossa universidade. Sinta-se acolhida por nós. E um beijo, meninas da tradução aí. Agradeço o convite, esse encontro, e escutar vocês, compartilhar também, né, e ser escutada, assim, de uma forma tão afetiva e acolhedora. Então, me coloco também sempre à disposição, foi um prazer, e muito grata pela lembrança do meu nome. Jane, querida, só tenho a te agradecer, eu gostei, né, adorei, eu sempre gosto muito de te escutar, tenho te acompanhado já nas redes, e né, gosto muito de te escutar. Cláudia, obrigada, né, o NAP, ele tá aqui para isso, né, acho que estou atualmente na coordenação do núcleo de apoio, mas tenho acho que hoje uma estrutura e uma equipe que ajuda e dá suporte para isso também, para toda essa função acontecer, né? Então, só tenho a agradecer a todo mundo que tá comigo nessa empreitada, né? E que apoia todas as minhas ideias, que às vezes são pra lá de fora da caixa, assim, às vezes, né? Então, Deixa o povo vai lá comigo, assim. Eu não posso terminar essa live sem dizer para as pessoas nesse momento, né, que continuem os cuidados, que sigam o distanciamento, né? Não é isolamento, é distanciamento, né? Usem máscara, usem sem moderação, com todos os cuidados, da forma correta, né? Deixem os ambientes da casa de vocês ventilados, intensifiquem lavagem de mãos. São atitudes não farmacológicas que são comprovadamente as únicas que a gente tem até que toda a população seja vacinada. Então, é um pedido de respiro para dar para o pessoal da saúde que não tem mais hoje. Hoje o Conceição fechou, não sei se vocês viram hoje de tarde, o Moinhos de Vento está mandando paciente para São Paulo, a Santa Casa não tem mais o que abrir, hoje abriu outra unidade de Covid, o Dom Vicente Scherer acabou com os transplantes para tirar todo o Covid, então existem muitas pessoas que estão sendo prejudicadas por atitudes de poucos, mas que repercute em grande proporção para quem faz aglomeração, se junta. Então, peço responsabilidade, coletividade para o enfrentamento da pandemia. Sigam os cuidados. Desculpa falar isso assim no final, mas é muito, muito importante que as pessoas saibam disso. Obrigada, Cláudia. É isso, né? É isso que a gente tem que fazer como população e como gente, né? Eu queria deixar um comentário que a gente recebeu no YouTube, que foi parabéns pelo evento, cuidado e empatia, né? Né? Então, deixar dito aqui para vocês. Então, acho que é isso, né? E cuidado e empatia, eu acredito que é o que todo mundo tem que ter como gente com outro. Resumiu de uma forma maravilhosa. Fechou. Cuidado e empatia, não pode ser mais o que a gente queria dizer, inclusive do use máscara, cuidado e empatia, né? Exatamente.
e fique em casa, né? E se cuide, não aglomere. Então é isso, é cuidado e empatia, né? Então, gente, obrigado, né? Daqui a um pouco vamos derrubar aqui. Um beijo para todas, boa noite e fiquem todas bem. Então, um beijo, gente, até. Beijo. Até mais, obrigada pelo convite. Beijo. Eu agradeço, um beijo, gente.